Sindarsp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. Floripa em Foco com o Sindarsp, o Sindicato dos Trabalhadores nas empresas de assessoramento, perícia, pesquisa e informações no estado de Santa Catarina, aqui no Floripa em Foco, sempre às terças-feiras. E é com muito prazer que recebemos pela primeira vez no Floripa em Foco do Sindarsp o nosso companheiro Ezequiel Costa. Bem-vindo, Ezequiel. Tudo tranquilo? Obrigado, Silvio. Tudo tranquilo. Um abraço aos nossos amigos. Todos eles. As pessoas que acompanham a TV Floripa, né, em Foco. E a esposa e os filhos estão acompanhando lá em Lages? Rapaz, com certeza. Liguei hoje ainda para minha esposa e pedi para ela acessar, né, os meios de comunicação e mandar para ela um beijo, dizer que eu estou com muita saudade da minha família. Mas amanhã, se Deus quiser, já vai matar a gente vai estar em casa, né? Isso, vai levar uns camarões para comer claro. em Lages. Sem dúvida. E na volta traga pinhão para claro, gente. Silvio, claro, não tenho dúvida. Muito bom. Claro. E você, então, trabalha em Lages na Cidasc? Não, trabalho na EPAGRE. Era o que eu disse, na EPAGRE. Isso. Já faz um tempinho, está quase... eu prestei concurso na EPAGRE em abril de 2002 e daí nos chamaram, nos convocaram dia 2 de setembro de 2012, né? Lá se vão mais de 12 anos. Puxa vida. E, aliás, 2002 foi o primeiro concurso depois da Constituinte. Exatamente, depois da promulgação da Constituinte, porque aí ficou, né, que para adentrar o serviço público só através de concurso público. Né? Então, e antes, como é que entrava na Cidasc, na EPAGRE? Era por nomeação? Era das mais variadas formas. No mínimo eles faziam uma seleção interna ali, né, Silvio? Ali, claro que eles obedeciam algum critério, né, até porque eles certamente presume-se que tinha que se qualificar a mão de obra, né? Então a pessoa até mesmo para trabalhar ela tinha que apresentar algum requisito, algum conhecimento, aquilo que ela estava postulando, né? E já está no passado isso também, isso é né, passado, já sem está dúvida. No passado, muito Sim bem. Mesmo. E ali na EPAGRE você fazia um pouco de tudo? Sim. Eu tenho uma história bonita na EPAGRE, né, a qual eu tenho muito orgulho, eu tenho muita gratidão, né, da EPAGRE Isso é importante. Que eu eduquei toda a minha família através do meu trabalho, através das minhas realizações. Foi uma troca justa, né? Então eu eduquei ali eu formei os meus filhos. Quantos são os seus filhos? 3 filhos. 3 filhos. Tudo grande já? Eu tenho a Karina. Bastante leite, churrasco, chimarrão? Rapaz, uma delícia, né? Assim, Deus foi muito bondoso comigo, né? Que permitiu eu conviver com pessoas que realmente está havendo uma troca, uma interação muito boa. Karina, 31 anos, advogada, Carlos Eduardo, 30 anos, professor de educação física. E a Bruna é uma secundarista, né, que ainda estamos tentando e ajudando a achar os seus caminhos, descobrir qual a vocação dela. Ela acha, né? Já está encaminhada numa boa, boa família. Ter raiz, né? Ter família. Tem o né? Gabriel, meu netinho. Opa. O Gabriel, meu neto, que eu mandar um beijo para ele, dizer que... Com essa cara de menino já neto... já sou vovô, rapaz. A vida é uma delícia, né? Bacana. Então, só tem que agradecer mesmo a Deus. E falando em profissão, você também é empresário? Silvio, o que eu estou dizendo para ti, em off, eu sou graduado em administração, a turma de 94 da Universidade do Planalto Catarinense. Na EPLAC, como é que é? Uniplac. Universidade do Planalto Catarinense, sou graduado em administração, depois fiz uma pós-graduação em didática e metodologia de ensino, e mais recentemente eu graduei em licenciatura de matemática. Licenciatura de matemática. Matemática, habilitado a licenciar aulas, ministrar aulas para o ensino fundamental e ensino médio, né? Isso no município? Não, tanto faz. Estado, município? A habilitação, ela tanto é município como estado, né? Tá até porque você hoje, para ministrar, você tem que fazer concurso, né? Tem que fazer a prova, então, independe onde, né? Seja ele na rede pública, na rede municipal ou na privada, então eu estou habilitado a isso, né? A ser professor de matemática. Eu sou professor de matemática. E para fechar a prova, a aula de recuperação se faz em dezembro ou em março, Ezequiel? Aula de recuperação. Ou de reforço?
Bacana que a gente está hoje. Pô, Silvio, parabéns, cara. Hoje a gente está dando assim uma aula de assuntos gerais. Um assuntos gerais. Está muito legal o programa hoje. Muito obrigado. Imagina. Por isso que você está propiciando isso, né? A gente quebrar um pouquinho aquele ranço, né? Mas é assim, né? Os pais, os educadores, tem que haver, né? Essa interação. E eu comento muitas vezes que os pais cometem esse erro, né? Eles trazem o filho para a recuperação lá no mês de novembro, lá no mês de outubro. Quando a corda já está... Quando a corda está no pescoço, para que o professor venha fazer um trabalho que deveria ser feito ao longo de todo o ano, né? Eu, particularmente, não gosto de receber alunos nessa época. Eu gosto de trabalhar com alunos. Se ele tem uma dificuldade, venha. É tudo um processo. É todo um processo, porque daí eu não recupero aquela criança. Se ele não fez em 6, 7 meses, ele não vai fazer num mês. Entende? E depois o que acontece? Muitas vezes a culpa é do professor. Pô, levei meu filho lá com o professor Ezequiel, levei meu filho lá na aula lá e só gastei e não resolveu. Só gastei e não deu nada. A criança... Então, e não é esse o objetivo, né? O objetivo é que o conhecimento permaneça. Então, partindo dessa responsabilidade como educador, eu estou à disposição, obviamente. Muito bom, muito bem. Tudo precisa um planejamento para acontecer da melhor forma, né? Sem dúvida, Silvio. E, partindo para os assuntos aqui da base do Sindasp, que representa os trabalhadores, né? Vocês, trabalhadores da Cidasc, da Ipagre, da Santur, da Ceasa, Lages está ganhando mais uma sede do Sindasp, né? Já tem data assim para a inauguração? Isso foi uma conquista, né? Um processo. Um processo, mas foi construindo, fomos amadurecendo isso. E no planejamento nosso do final do ano, porque Lages já estava merecendo. Né, Era atendida por Florianópolis, né? Florianópolis atende, né? Nós temos uma base muito grande ali, né, Silvio? Então, estrategicamente, politicamente, geograficamente, né? E, então existe uma demanda, né, muito grande na região de Lages, e a gente vinha há muito tempo planejando a implantação dessa delegacia em Lages, né? Certo. Que é a 7ª sede já do Sindasp. 7ª sede. A previsão é essa, né? Nós quando fizemos o planejamento, o projeto, a gente pensou assim, que a sede deveria ser num lugar, né, um lugar concentrado e que tivesse a cara do trabalhador. Diante disso, em Lages, nós temos lá um espaço físico, o município tem um espaço físico, que é a Casa do Trabalhador, e ali a gente postulou ali um espaço para instalarmos a nossa sede. Já existe um local com várias atividades voltadas para o trabalhador. Já existe, lá Casa tem do 10 Trabalhador. Sindicatos. Tem 10 sindicatos ali. Que maravilha. Né? Sindicato dos hoteleiros, dos eletricitários, pessoal do papelão, pessoal do Sintesp, agora ouvi aqui nos corredores. Os servidores públicos. Estão pretendendo também ir para lá. Pessoal das telecomunicações. O Sint está no outro espaço. Né? 10 sindicatos, que maravilha. 10 sindicatos estão ali na Casa do Trabalhador. Potencializa o trabalho de todos. Sem sombra de dúvida. Foi essa visão que nós tivemos, né? Então, estamos nessa expectativa, e você me pergunta quanto à data, Silvio. Nós pretendemos agora já, né, no início de maio, porque a sala que nos foi oferecida ali, ela teve que passar por reformas, ela está passando por reformas, né? Então, a partir já do mês de maio, nós já vamos estar ali com a estrutura toda montada. Certo. E também é recente a deliberação de se abrir a sede de Lages, né? Isso foi decidido no planejamento? Planejamento, né? Que foi há pouco, né? Bom, o planejamento agora, desses 3 anos, nós fizemos em Laguna, agora, há 15 dias atrás, né? Nós tivemos reunido ali com a estadual ali, né? Então, a coordenação estadual. Isso, né? Aí fizemos todo o planejamento. Mas assim, a delegacia de Lages é um sonho muito antigo, né? Isso já vem de 5, 6 anos, aí a gente só estava mesmo, né, em algumas dependências, né? Algumas liberações, entende? Aliás, você é recém-liberado, né, Ezequiel? Isso, perfeito. Eu sou... Você e mais quem? Eu, o companheiro Orli da Cidasc, né, que é um barreirista ali, uma pessoa maravilhosa. De Lages também. De Lages, né? Porque lá ela vai atender Ipagre e Cidasc, né? Sabe? Aí o Fábio Casuni também, lá
do extremo oeste. Da delegacia da sede de Chapecó. Isso, Chapecó, né? Então, o companheiro... Esses 3 recém-liberados. Recém-liberados, né? Então, a gente está aí com muito ânimo, empolgado. Estamos em Florianópolis, estamos correndo, estamos visitando as empresas, estamos visitando os trabalhadores, visitando os escritórios para ouvi-los. Ouvir a base. É fundamental. E o que é a principal fala assim, dos trabalhadores da base? É uma queixa, é um elogio? Qual é o principal discurso que mais aparece? Normalmente assim a gente percebe isso em todos os segmentos, né, Fábio, que as pessoas elas têm muito desabafo. Elas trazem consigo muitas angústias. E uma das principais características do ser humano hoje é ter quem os ouça. Sabe? Então, nós como sindicalistas, como líderes, nós pagamos um preço muito alto, e a gente sabe disso, porque a gente tem esse senso de justiça, né? Não que sejamos justiceiros, não que sejamos paladinos, mas não. Nós queremos ser a voz desse trabalhador, porque nós também somos trabalhadores. Então, é dali onde a gente escuta as aspirações, os sonhos, os desejos dele, porque todos têm sonhos. Então, muitas vezes a gente vai e escuta, a gente quer ser ouvido. Porque às vezes também, claro que o nosso foco também passa por aí, por essa situação financeira. Defender mas também o trabalho. tem outras questões. Tem a questão do ambiente, tem a questão do bem-estar, tem a questão da saúde. Entende? É todo um conjunto, é toda uma estrutura, porque esse trabalhador ele tem que estar minimamente satisfeito nessas áreas para poder realizar um bom trabalho. Né? Isso já é sabido, né, que um trabalhador satisfeito produz muito mais. Né? Muito. A gente tem muito hábito, assim, Silvio, de telespectador, é de quantificar as coisas. A gente tem uma visão assim muito capitalista. Monetarista. Sabe? Monetarista, de querer mensurar isso. Eu lembro que tem um autor catarinense, eu li esse livro, A Idade do Homem. Foi A Idade do Homem. Foi Oswaldo Della Justina, um dos fundadores dos liberais, do partido da Frente Liberal aqui de Santa Catarina, e ele escreveu esse livro. Eu lembro quando eu era estudante de administração, foi leitura obrigatória pelo professor Nelson Boom, né, o famoso professor e maestro de nossa cidade, e ele dizia que o homem atribui a tudo um tempo, uma idade. E qual é a verdadeira idade do homem? Então nós temos que buscar isso. Quem me roubou de mim? Quer dizer, onde é que está a minha identidade? Aonde foi parar? Entende? Então nós temos sim esse compromisso com o homem, com o trabalhador, fazendo que o ambiente de trabalho seja o mais agradável possível. Mas isso acho que vem da sua pessoa, Ezequiel, essa preocupação com o lado humano, né? Porque o mundo está aí, né? Para quem quiser olhar e ver onde é que ele chegou com esse consumo desenfreado, esse foco na produção, esse foco longe do ser humano e que felizmente agora está voltando para o seu devido lugar. O homem está nessa busca, né? A gente está nessa busca. É um sistema aí capitalista, um sistema de consumo, dizendo que para você ser feliz você tem que ter isso, possuir, ter. E muitas vezes nós, infelizmente, esquecemos de ser. Que é o que conta efetivamente. Exato. Depois que você é, ninguém mais tira isso de você. Perfeito. Enquanto que o ter, só o tempo já deprecia. É temporário, né? É temporário. Tá aí, temporário. Ezequiel Costa, que é da EPAGRE, um diretor recém-liberado para a sede de Lages do Sindasp, que é o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras nas empresas de assessoramento, perícia, pesquisa e informações de Santa Catarina. Sindasp no Floripa em Foco, que vai para um breve intervalo e já volta na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville, e em Jaraguá do Sul, na Avenida... Que segue em frente e segura hoje. Eu digo que o Sindasp é um sindicato que não está maculado por personalismos,
e que luta realmente pela conquista da categoria que representa. Então, se você tem a necessidade de ser representado, de ver seus direitos trabalhistas defendidos com verdade, com ação e com atitudes, filie-se ao Sindasp. Que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Sindasp, Avenida Rio Branco 817, Centro, Florianópolis, e Delegacia Sul, em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. Floripa em Foco com o Sindasp nesta semana, com o diretor do Sindasp recém-liberado para atuar na sede de Lages, que está abrindo aí nos próximos dias, o Ezequiel Costa. E Ezequiel, recentemente o Sindasp se reuniu, acho que foi até na cidade de Laguna, né? Perfeito. Para fazer o planejamento dessa nova gestão que acabou de assumir e ser eleita nessa virada de ano. E quais são, assim, as principais diretrizes do Sindasp nesses próximos 3 anos dessa diretoria, que foi discutido ali em Laguna? Sem dúvida, penso que isso é um desafio muito grande, mas isso é mais de caráter interno, Silvia, porque é assim, ó... Era um planejamento interno? Isso, é um planejamento interno, porque nós somos colegiados, né? Então, e as deliberações, desculpa, na verdade, já foi tirada na época da eleição. Isso, já. Sem dúvida. Então, o que nós trabalhamos agora? Nós trabalhamos exatamente o nosso planejamento, cada secretaria, né? Secretaria Jurídica, Secretaria de Negociação, a Secretaria de Comunicação, entende? Então, a Secretaria Administrativa é todo dentro desse trabalho, né, que nós nos reunimos, estivemos reunidos em Laguna nesses 3 dias, e para, junto com toda a coordenação estadual, né, apresentarmos também, para afinarmos o próprio discurso nosso, né, que nós temos uma caminhada, nós temos uma pauta, né, nós temos um trilho a seguir, né, então, e temos que nos reunir exatamente para isso. Então, são questões internas, a questão burocrática. A campanha salarial. Campanha salarial. Que é a database em 1º de maio, né? 1º de maio. 1º de maio algumas agora, semanas. Está tudo caminhando bem com a campanha salarial? Tudo caminhando bem. No último dia 27, o companheiro Dornelles, que também é um liberado, né, recente, esteve nas empresas entregando a nossa pauta, né? Aliás, nós nos reunimos no dia 27 de fevereiro nas 22 regiões. E ali nós apresentamos uma pré-pauta da nossa campanha 2015-2016. E o que acontece, veio para cá, sistematizamos, né? E no último dia 27 agora de março, o companheiro Dornelles esteve na Secretaria da Agricultura. Entregando, né, o resultado dessas assembleias. Entregando todas. Uma pauta, né, e entregando também na EPAGRE e na SIDASC, e pedindo para o secretário Moacir Sopelsa uma reunião no próximo dia 9 de abril. E vai sair no dia 9 de abril, isso? Protocolamos o pedido dessa reunião, né? E estamos esperando a manifestação, né? Porque a gente sabe que há toda uma agenda, né, do secretário, né? Ele mas já até está o dia 9 tem tempo, né? Sem sombra de dúvida, né? A nossa expectativa é que o secretário nos receba, né? E a expectativa é de que tudo se resolva bem até 1º de maio, né? Sem sombra de dúvida, né? Acho que o consenso, a conciliação, acho que ainda é o melhor lugar, né? Mas se precisar, está todo mundo de prontidão. Sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida, a gente tem uma militância muito forte. Os nossos associados têm respondido positivamente, né? Quando conclamados, né, Silvio? Então, obviamente que nós temos as nossas estratégias, e estratégias muitas vezes estratégias não se revelam, né? Então, é isso aí. Passa por aí. O que dá para revelar são os antigos problemitos que tem ali, né? Por exemplo, o acúmulo das perdas salariais nas últimas 2 décadas. Isso. Chega a 40%? Né? 80%. 80%. Isso vai estar na pauta de reivindicações. Por isso, assim, basicamente, o nosso pedido, porque tem as duas questões, tem as questões de impacto financeiro e as questões de impacto social. Quer dizer, benefícios, conquistas, nem se discute, né? Isso já faz parte, né, das convenções. Das convenções, né? As convenções sociais que não têm impacto financeiro,
Isso aí é quase que de praxe. Mas quanto à questão salarial, tem as duas questões, né? A gente está prevendo mais ou menos uma inflação, um INPC em torno de 8%. Né? Para esse período? Para esse período, últimos né? 12 meses. Isso. 1º de maio até 31 de abril, em torno de 8%. O Vale Alimentação, nós estamos postulando a equiparação com outras empresas, em torno de R$ 34,00. Hoje é quanto? Hoje é R$18 por mês, né? Dá em torno de R$396. É o Vale Coxinha. É o Vale Coxinha, né? Nós tivemos, sabe, isso aí a gente sabe que não está suprindo as necessidades, né? E o NPC, em torno de 8%, né? R$200, 150, que ninguém tenha um aumento menor que R$150 a R$200 em decorrência dessas perdas que você acabou de dizer, né? Ao longo dessas datas. Então, basicamente é isso. E uma coisa que eu vi, que a gente estava comentando e que eu achei interessante, é o banco de horas. O que é esse banco de horas? Pois é. É afiliado ao Bradesco, ao Banco do Brasil? Pois é, o banco de horas, o que está ocorrendo é assim, ó, a gente sabe, isso que está havendo, nós estamos em um processo de PDVI, né, muitas pessoas aderiram, e isso a gente sabe que vai, queira ou não queira. Não tem data ainda para o PDVI. A realidade é essa. Não, está encerrando agora. Está encerrando. Maio, as inscrições. Né? Em maio sai a última. Não, encerrou, a inscrição encerrou. Em maio agora sai o último pessoal. Quer dizer, para cada 3 que sai, se contrata 1. Quer dizer, então vai ficando inviável a execução das tarefas. O que ocorre? Como é que você vai tocar projetos numa empresa de pesquisa sem mão de obra? Aí o pessoal vai estabelecendo banco de horas, vai fazendo trabalho extraordinário, né? Quer dizer, e não tem uma compensação financeira, quer dizer, além de não ter a mão de obra, a compensação financeira para aqueles que vão executar é uma coisa hilária. Por quê? Você faz um trabalho extraordinário e entra como banco de horas. Como é que está isso no ACT anterior? A cada hora trabalhada você ganha 20 minutos. Quer dizer, então a gente resolveu que já tirou isso, não vamos mais, não vai nem entrar na pauta esse ano, não entrou na pauta. Trabalha 1 hora, ganha 1h20. Hipoteticamente, você trabalha 3 horas extras, ganha 1 hora. Ganha 1 hora. No salário? Não, no salário não, de descanso. Ganha 4 horas. Descanso para quê? O trabalhador precisa de dinheiro, eu tenho que melhorar minha renda, minha condição de vida, né? Eu tenho que melhorar, porque o trabalhador tem a família para sustentar, entende? Então, o que ocorre? Segue o que está a legislação. Tu quer que eu trabalhe fora de hora? Quero. Então, tu vai ter que pagar o que preconiza a lei, a CLT, 75% em dias normais e 100% em períodos. Já está previsto na lei como é que é a hora. Sim, sem sombra de dúvida. Até aqui eu quero colocar que o trabalhador que se sentir lesado em algum desses, sobretudo nesse direito, pode procurar qualquer delegacia do sindicato, qualquer líder, qualquer liberado, e vamos conversar, vamos... A sede de Lages está aí para isso, né? Está aí para isso, sabe? Defender o direito do trabalhador. Essa é a primeira ideia nossa, o objetivo principal nosso é esse. Então, o cara se sentiu lesado, sabe? Não tem sentido um cara ter 100, 200, 300, 400, 500 horas no banco de horas. Quer dizer, onde é que está a vida social desse funcionário? Cadê a vida familiar desse funcionário? Entende? Não existe. Como é que você vai propiciar o bem-estar desse funcionário, dessa pessoa? Entende? É todo um conjunto esse negócio de que entrou na empresa, esquece os problemas de casa, da família. Isso é conversa fiada, isso é conversa para boi dormir, Silvio. Isso não existe. Você não consegue desvincular a tua vida social, a tua vida familiar da tua vida profissional. Sim, como é que eu vou trabalhar se lá em casa não tem comida? Como é que dá para dividir um homem ao meio? Uma não parte se divide, só trabalho? não tem, né? Então, esse é um discurso bom. Então, assim, colocando para a companheirada, aquele que se sentir lesado, converse com o seu coordenador, ligue para uma das delegacias ou para a sede, liga para a doutora Carolina, para o Daniel das Neves. Para o doutor Santin, claro, adentrando tá se agregando agora, à equipe, né? Adentrando agora, vai ser um homem
vai cobrir a região de Lages e outras regiões também, quer dizer, nós temos uma jurídica, atuante, graças a Deus, eficiente, atuante, competente, sabe? Tem uma demanda nisso aí, então, sabe, para fazer valer o nosso direito. Isso, o nosso direito ele só se faz valer a partir do momento que nós... Pegar juntos. Exato. Tem que pegar juntos, né? E pegar junto é participar da vida sindical, né? Se cada trabalhador fizesse isso, nossa, a coisa já tinha melhorado há muito tempo mais, né? O que precisamos ainda é de valorosos militantes, vamos dizer assim, né, do sindicalismo, que não tem explicação, né, Ezequiel? Resolvem dar a vida por um entendimento de vida, de humanidade, de mundo, né? E é assim que a gente vai melhorando esse nosso planeta. Esse nosso planeta. Tá bom. Conversamos com Ezequiel Costa, que é trabalhador da EPAGRE e é o recém-liberado diretor do Sindasp, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas empresas de assessoramento, perícia, pesquisa e informações no estado de Santa Catarina, que é os trabalhadores da Sidasc, da EPAGRE, da onde é o Ezequiel, Santur, Ceasa, para falar das públicas e atende também as categorias das empresas privadas. Nós vamos desenvolver esse trabalho em Lages, sabe? Desenvolver. É uma área que está muito descoberta, as empresas públicas, sabe? O trabalhador das empresas públicas, nós temos que sim ser o ombro e os braços dele lá na nossa região. Qual que é a abrangência da sede de Lages do Sindasp? Caçador, Videira, Lages, São Joaquim, Campos Novos. Olha, muita gente ali. É muita gente ali, sabe? Isso aí oscila hoje, assim, oscila em torno de diretamente 300 sócios hoje. 300. Sócios, quer dizer, trabalhadores, muito mais. Na base privada, ela está totalmente descoberta, sabe? Nós temos interesse, porque isso é cidadania. Muito bom. Uma pergunta, ainda uma curiosidade, o que faz a EPAGRE e a Sidasc lá de Lages? Qual que é o principal ramo assim, de cuidado, de pesquisa? Qual o principal foco de trabalho? Nós temos em Lages, lá, Silvio, nós temos... Agropecuária, talvez? Isso, nós temos uma estação muito bem situalizada lá. Né? De agropecuária. Agropecuária, né? A carne de Lages, né? Agropecuária, né? Melhoragem de pastagem, né? Tinha todo o sistema de também florestal, né? Com eucalipto, com pinos, também trabalhávamos. Tem empresas de papel e celulose ali perto. Tudo isso aí nós tínhamos, né? Mas, as forrageiras, né? Então, a gente trabalha basicamente agropecuária, né? Entende? Esse é o foco. Olha, Ezequiel, nunca dá tempo de a gente falar tudo que tem para se falar, né? Um prazer conhecê-lo, parabéns, sucesso ali na sede de Lages do Sindasp e até uma próxima oportunidade, né? Pô, Silvio, eu quero agradecer esse espaço também e agradecer a você pela maneira acolhedora, gentil, carinhosa com que nos acolheu. Obrigado. E a você, principalmente trabalhador, que é a razão do nosso trabalho, é a razão da nossa luta, porque estamos juntos, somos trabalhadores e os nossos direitos só a luta faz valer. Nós temos que ter essa consciência. Um abraço a todos, convidando para que você procure o seu coordenador, procure o seu sindicato, sobretudo para fazer valer os seus direitos. E a partir de maio, mais uma delegacia em Lages à disposição a 7ª delegacia, a sétima sede do Sindasp. Florianópolis, Itajaí, Joinville, Jaraguá do Sul, Criciúma, Chapecó e agora Lages. Muito bom. Obrigado você, telespectador internauta, pela audiência e todo dia tem a reapresentação do Floripa em Foco a partir das 22 horas, tanto no canal 4 da NET, para quem mora aqui em Florianópolis, quanto pelo www.tvfloripa.org.br. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí, e Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas 94S, Chapecó.